tem uma parcela grande aí, tem a pesquisa mais recente da Genial Quest, que mostra que 25% do eleitorado diz que não vai nem de Lula e nem de Bolsonaro. A gente vê muita gente tratando essa eleição já como definida nesse sentido, como se a gente tivesse só dois candidatos, né? Muitas vezes parece que a gente está vivendo num outro tipo de país, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem só dois partidos ali, que quase sempre disputam as eleições. Agora, aqui no Brasil, o que a gente vê é uma coisa legítima, que é você querer ter outras opções, isso ser muito questionado pelas pessoas que já definiram seu voto. A gente vê muitos eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro fazendo isso, e também do ex-presidente Lula, que não aceitam que as pessoas tenham, ou dúvidas, você mesmo colocou que tem gente que não escolheu ainda, ou que tenha uma posição já bem definida de não querer esse ou aquele. E são esses votos, Fabiola, que se isso de fato se definir, se a gente tiver esse panorama de Lula e Bolsonaro muito forte já no primeiro turno, são esses votos que precisam ser conquistados. E, infelizmente, o que atrapalha esses candidatos não são nem os candidatos, mas a sua militância. Então, a gente vê muita gente, uma parte da militância petista, que trata muito mal esses eleitores que não definiram ainda seu voto ou que refutam votar em Lula ou em Bolsonaro, ao invés de trazer, de conquistar esse eleitor que se recusa a dar esse voto, tem uma atitude até bastante agressiva. Eu não sei se você vai lembrar, Fabiola, do segundo turno das eleições em 2018. A gente viu muita gente, por exemplo, da esquerda, na ocasião do segundo turno que a gente tinha Haddad e Bolsonaro, ali perto dos locais de votação, um dia antes da eleição, tentando mudar esse voto, tentando conquistar esse eleitor para que votasse no Haddad no segundo turno. Mas, assim, é o que eu já repeti isso várias vezes. Não adianta passar 4 anos chamando de fascista, golpista, e querer conquistar esse voto na véspera da eleição. O mesmo vale para Bolsonaro, para esse eleitorado do Bolsonaro, esse militante bolsonarista, que trata qualquer pessoa que não se declara bolsonarista como um inimigo. Bolsonaro tem um jogo ainda mais duro pela frente do que o Lula, porque está atrás das eleições, precisa conquistar esse voto. A gente já falou aqui, Bolsonaro tem uma rejeição muito grande de eleitores mais jovens e principalmente das mulheres, e a gente não vê o candidato fazendo algum movimento. Fala-se que até a primeira-dama vai entrar nessa eleição, mas a gente não vê exatamente um movimento positivo do presidente para conquistar esses eleitores que já declararam que não querem votar nele. Também, né, Marilise, em relação a Fernanda Montenegro. Eu achei muito interessante, né? Fernanda Montenegro é incancelável, que você escreveu. Porque começa essa cobrança também, né? Das pessoas declararem, mas para qual lado que você vai? E essa pressão. E ela deu uma declaração dizendo que ela não iria votar, não é isso? E aí começou a ser, né, cancelada, vamos colocar aí esse termo, nas redes sociais. O que aconteceu, hein, Marilis? Olha, ela deu uma entrevista recente agora para o jornal O Globo, mas basicamente ela repetiu o que ela já tinha dito em novembro. O que me chama a atenção são duas coisas. Primeiro, que ela não é obrigada a votar, né? O voto é obrigatório até 70 anos no Brasil. A outra coisa que se perdeu nesse debate tão acalorado é a questão do voto secreto, né? Eu, pelo menos, cresci ouvindo voto é secreto, as pessoas têm o direito de não declarar esse voto, mas há uma pressão pública de que as pessoas, inclusive jornalistas, eu acho que não deveria declarar voto, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito sério, principalmente em relação aqui às eleições, mas há uma pressão muito grande para que as pessoas se posicionem. Isso não contribui em nada. O que a gente viu foi a Fernanda Montenegro sendo atacada de todos os lados por esse extremismo que existe tanto na direita
quanto na esquerda, de forma diferente, porque de um lado ela era chamada de socialista do Leblon, aquela coisa de acharem que o artista vive de mamata, de que a cultura não é uma coisa importante, e do lado da esquerda sendo chamada de isentona de direita, dizendo que ela não representa a cultura, né? Se a única atriz que foi indicada a única atriz brasileira que foi indicada ao Oscar não representa a cultura, então eu não sei de fato o que representa. Mas esse tipo de ataque não serve para nada, e eu acho que esses radicais, né, tanto de uma ponta de outra, só atrapalham os seus próprios candidatos. A gente vê, por exemplo, o Lula conversando com antigos inimigos políticos, fazendo aliança com o Geraldo Alckmin para a eleição, tendo uma postura, de fato, que é a postura que o político precisa ter, que é prometer e cumprir que vai governar para todo mundo. E, no entanto, a gente tem essa militância que, no meu ver, mais atrapalha. Eu já vi, Fabiola, a gente dizer que não vota no PT, não por causa de Lula, mas por causa da militância, dessa parte da militância, deixando claro que não é a militância toda. É normal ter militância na política, isso é da democracia, mas deixando claro que esses extremismos acabam afastando esses eleitores que procuram uma terceira via, essa terceira via que está cada vez mais, que a gente vê as pesquisas saindo, se mostrando inviável. A gente tem aí todos os candidatos que estão se colocando nesse pleito, todos eles não somam 20% da intenção do eleitorado. Então, Lula e Bolsonaro, se confirmarem com serem o único antagonismo viável aí nessa eleição, eles precisam conquistar esses votos que estão perdidos. Tem alguns eleitores que já demonstraram, já apareceram em pesquisas, dizendo que sim, seriam capazes de ir pelo voto útil, ou seja, já no primeiro turno, se virem que esse ou aquele candidato poderiam vencer, eles deixariam de votar nos seus candidatos de escolha ali, Ciro Gomes, Moro, Dória. A gente está vendo o Eduardo Leite mesmo aparecendo com tão pequena intenção de voto. Eles mostram uma disposição de já fazer um voto útil agora no primeiro turno para resolver a eleição. E eu acho interessante esse comentário que foi feito pelo, acho que é o Heleno, que está acompanhando a gente aqui, da falta de discussão de proposta. A gente viu isso acontecer na eleição de 2018. Era uma guerra de xingamentos e de ataques, e a gente viu muito pouca proposta ser discutida, e acho, infelizmente, que é uma coisa que a gente pode enfrentar, mesmo depois que a gente tiver essas candidaturas definidas. Talvez a gente veja mais uma guerra de, enfim, um contra o outro, ataques pessoais, do que uma discussão efetiva do que o Brasil precisa.